Quantas vezes você já ouviu que não dizimar é pecado, enquanto líderes enriquecem às custas da sua fé sincera? É hora de conhecer a verdade que Billy Graham revelou. Você já parou para pensar que talvez o que te ensinaram sobre o dízimo não seja toda a verdade? Que talvez aquilo que muitos chamam de pecado ao dizimar, na verdade, seja um reflexo do pecado escondido de quem ensina? Há igrejas que transformaram o altar em mercado e líderes que vendem promessas como se Deus fosse um caixa eletrônico. Mas escute com atenção. O dízimo não é pecado. O pecado é corromper o que Deus santificou. Estamos diante de um dos temas mais mal interpretados do Evangelho moderno e chegou a hora da verdade. Hoje, você vai descobrir o que sua igreja nunca teve coragem de te contar sobre o dízimo e o que Deus espera de um coração que realmente o ama. Abra os ouvidos e prepare a alma. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você quer descobrir a verdade sobre o dízimo e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Há pessoas que não conseguem mais ouvir a palavra dízimo, sem que o coração se feche, a alma se retraia, o peito se aperte e a memória traga de volta cenas amargas. Palavras manipuladoras, promessas vazias, cobranças mascaradas de fé. Elas não rejeitam a Deus, não se rebelam contra a palavra, elas apenas carregam feridas que foram abertas por mãos que se diziam espirituais, mas que no fundo agiam com interesse, ambição e ganância. Há crentes sinceros que se ajoelharam diante do altar e ofereceram tudo o que tinham, não por vaidade, mas por amor. E, no entanto, foram explorados, envergonhados, acusados de falta de fé quando não podiam dar mais. É preciso dizer com clareza e coragem: o problema não é o dízimo, é o que muitos fizeram dele. Há líderes que inverteram a lógica do reino, transformaram o que era entrega voluntária em obrigação imposta. O que era devoção se tornou chantagem. O altar virou vitrine de números e os envelopes foram usados como medidores de fé. Pastores passaram a medir a espiritualidade de seus membros pela quantia depositada e não pela santidade vivida. Quantos corações sangraram em silêncio por ouvirem que quem não dá o dízimo está roubando a Deus, mesmo quando mal tinham o que comer? A verdade precisa ser revelada. Em Malaquias, 1º versículo 10, Deus rejeita as ofertas dos sacerdotes corrompidos, dizendo: quem dera houvesse entre vós alguém que fechasse as portas do templo para que não acendesseis em vão o fogo do meu altar. Não era a oferta que Deus rejeitava, mas o espírito por trás dela. E em Jeremias 7, versículo 11, o Senhor clama com dor: será que esta casa, que se chama pelo meu nome, tornou-se um covil de salteadores aos vossos olhos? Deus via o que estava por trás da religiosidade aparente, um sistema de exploração e corrupção do sagrado. Muitos, ainda hoje, vestem o nome de pastor, mas vivem como os cambistas do templo, aqueles que Jesus expulsou com autoridade. Eles se aproveitam da ignorância do povo, da simplicidade da fé e do desespero das dores humanas para arrancar o pouco que resta do bolso e da alma. Dizem que Deus só age se houver sacrifício financeiro, mas omitem que o maior sacrifício exigido por Deus é um coração quebrantado, arrependido, consagrado, não uma nota de dinheiro no altar. E quando o povo se cansa, quando alguém levanta os olhos e pergunta: mas isso está certo? Esses líderes não respondem com a Bíblia. Respondem com medo, com intimidação, com promessas de maldição. Dizem que o gafanhoto vai entrar na casa de quem não entregar o dízimo fiel, que a enfermidade vai bater à porta, que a porta de emprego vai se fechar. Criam uma teologia baseada no terror, não na graça.
Constroem uma doutrina de dízimo que mais parece um instrumento de tortura psicológica do que um chamado à fidelidade a Deus. Isso não é evangelho, isso é distorção, isso é abuso espiritual. Gostou do tema? Comente amém. E inscreva-se no canal para não perder a revelação surpreendente no final do vídeo. E é por isso que, para muitos, o dízimo se tornou uma ferida, não por causa da palavra, mas por causa da má aplicação dela. Não por causa do Espírito Santo, mas por causa de líderes que agiram com um espírito oposto ao de Cristo. A dor é real, a decepção é profunda, e Deus não ignora o choro silencioso de quem foi machucado em seu nome. Mas aqui está a esperança. O Senhor conhece cada coração. Ele sabe quando a oferta foi dada com sinceridade, ele vê quando o crente foi enganado, e ele não despreza aquele que deseja andar na verdade, mesmo depois de ter sido ferido pela mentira. O próprio Jesus, quando viu a viúva pobre lançando 2 pequenas moedas no gasofilácio, não a repreendeu, não exigiu mais, não usou sua necessidade como argumento para uma campanha. Ele viu o coração dela e disse, em Marcos 12, versículo 43, esta viúva pobre deu mais do que todos. É hora de libertar a consciência. O dízimo por si só não é e nunca foi pecado. O que é pecado é usar o nome de Deus para exigir aquilo que ele não impôs ou para corromper aquilo que ele santificou. O pecado está no púlpito que se tornou balcão de negócios, no sermão que virou estratégia de arrecadação, no pastor que trocou o cuidado das ovelhas pelo controle do bolso delas. Há um silêncio nas igrejas que precisa ser quebrado, um silêncio cúmplice que finge não ver. Mas Deus vê, e Ele está chamando seu povo de volta à luz, não para abolir o dízimo, mas para purificá-lo, para que ele volte a ser o que deveria ser, um ato de gratidão, de confiança, de entrega, e não uma fonte de medo ou culpa. A alma que foi ferida precisa ouvir isso. Deus não se alegra com ofertas arrancadas sob pressão. Ele se alegra com a verdade no íntimo. O altar que agrada a Deus é o coração contrito, e a oferta que ele recebe é aquela que nasce da fé e do amor. Se você já foi manipulado, enganado, explorado, saiba, isso não passou despercebido diante do Senhor, a justiça dele não falha e o consolo dele não tarda. Há um tempo determinado para toda a cura e há um chamado silencioso vindo do céu, que cada oferta volte a ser semente, não imposto, que cada altar volte a ser lugar de adoração, não de cobrança, que cada líder volte a ser servo, não comerciante, e que cada crente volte a dar, não porque foi ameaçado, mas porque entendeu. O dízimo é bíblico, do coração de Deus ao altar do povo. O dízimo não nasceu de uma imposição legal, não surgiu em uma lista de regras levíticas, nem foi ideia de um sistema religioso. Ele nasceu antes da lei, antes do tabernáculo, antes de qualquer templo de pedra. Quando Abraão, ainda chamado Abrão, voltou de uma batalha e encontrou Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, ele entregou o dízimo de tudo o que havia conquistado, como está escrito em Gênesis 14, versículo 20. E deu-lhe o dízimo de tudo. E fez isso sem que ninguém lhe exigisse, sem mandamento, sem temor de maldição. Ele deu porque reconheceu que aquilo que tinha não vinha da força do seu braço, mas da mão de Deus. O ato de Abraão não foi um gesto isolado, foi uma resposta espiritual, à presença de alguém que representava o Deus eterno. Abraão viu, em Melquisedeque, algo que apontava para o que viria, um sacerdócio superior, eterno, perfeito. E por isso, entregou. A Bíblia não registra sermão, cobrança ou barganha. Só há reverência, gratidão e honra. Esse é o espírito do verdadeiro dízimo, reconhecer que tudo vem do Senhor e que devolver uma parte é um ato de humildade e fé. Mais tarde, na época da lei, Deus estabeleceu o dízimo
como uma prática ordenada para o povo de Israel. Em Levítico 27, versículo 30, lemos: Todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. A palavra é clara. Pertencem a Deus, não aos homens. O dízimo não era apenas um apoio financeiro para os levitas, que serviam no templo e não possuíam herança, mas também uma maneira de manter viva a consciência de que tudo o que o povo possuía era dom de Deus. Há quem diga que o dízimo era apenas uma obrigação da antiga aliança e que no tempo da graça não há mais necessidade de tal prática. Mas isso é uma meia-verdade, e meias-verdades são o solo fértil para os piores enganos espirituais. Em Mateus 23, versículo 23, Jesus repreende os fariseus dizendo: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ele não os acusa de dizimar, ele os acusa de serem frios, legalistas, vazios. A correção de Jesus não foi contra o dízimo, mas contra a religiosidade que separa a oferta do caráter. O que Cristo deseja é coerência. Dar, sim, mas com amor. Ofertar, sim, mas com justiça. Contribuir, sim, mas com pureza de coração. Se você acredita que a verdade liberta, clique no like agora e fique até o fim para um segredo que vai transformar sua visão. O dízimo não foi anulado. O que foi anulado foi o espírito hipócrita de quem usa a prática exterior para esconder a podridão interior. O problema nunca esteve no dízimo. O problema sempre foi no coração de quem entrega e no coração de quem administra. Dizimar com o espírito errado é tão inútil quanto não dizimar. Quando se transforma o dízimo em moeda de troca, perde-se o valor espiritual. Quando se entrega esperando algo em troca, não há fé, há comércio. Quando se entrega por medo, não há amor, há escravidão. E quando se entrega para aparecer, não há humildade, há vaidade. Mas quando o coração entende, tudo muda, porque o dízimo passa a ser um símbolo visível de uma fé invisível. Passa a ser uma disciplina que fortalece a confiança. Passa a ser um ato que quebra o poder do egoísmo, que rompe o domínio da avareza, que declara ao mundo espiritual: minha esperança não está no dinheiro, minha fonte é o Senhor. Em Provérbios 3, versículo 9 e 10, a Escritura ensina: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Não há aqui promessa de enriquecimento. Há um convite à honra. Há uma ligação direta entre a forma como lidamos com nossos bens e a forma como expressamos reverência. E mais, há uma promessa de provisão, não de luxo. O dízimo, quando dado com sinceridade, não é um investimento terreno, é um sinal de dependência divina. Esse princípio se aplica também à nova aliança. Os primeiros cristãos, ao entenderem o Evangelho, foram além do dízimo. Vendiam propriedades, repartiam com os necessitados, sustentavam os missionários e mantinham a comunidade viva. A generosidade não desapareceu com a cruz, ela foi aprofundada. E aquele que ama a Deus não busca desculpas para dar menos, mas motivos para dar com mais fé, com mais alegria, com mais entrega. O argumento de que estamos na graça e, por isso, não precisamos dizimar, na maioria das vezes, não nasce da revelação da liberdade, mas do disfarce da resistência. Não se trata de compulsão, mas também não pode ser tratado com desprezo. O coração regenerado sabe que tudo é do Senhor e que a entrega não diminui. Ela se torna mais consciente, mais voluntária, mais frutífera. Há algo poderoso em saber que Deus não nos obriga, mas nos chama, que Ele não impõe.
mas propõe, que ele não exige por força, mas espera por amor. E essa espera é o espaço sagrado da fé. É ali que o verdadeiro adorador se revela, não no grito, não na vitrine, não no temor, mas na obediência silenciosa, fiel e constante. O dízimo é bíblico, sim, mas precisa ser compreendido com o coração renovado, não como um mandamento seco, mas como um convite vivo, não como um ritual religioso, mas como uma expressão de honra, de entrega, de confiança. Ele começou no coração de um homem que viu a grandeza de Deus e deve permanecer como um reflexo do nosso reconhecimento de que tudo o que temos pertence a Ele. Esse entendimento cura, restaura, traz reverência, faz com que a oferta volte a ser uma ponte entre o céu e a terra. E quando isso acontece, o ato de dizimar deixa de ser peso e passa a ser privilégio, porque quem entende não recua, e quem confia não calcula, apenas entrega. A propósito de Deus, porque Ele nos chama a dizimar, Deus nunca instituiu o dízimo como uma simples obrigação administrativa. Seu propósito sempre foi mais profundo, mais espiritual, mais transformador do que a maioria das pessoas imagina. O dízimo, na mente divina, é um instrumento de adoração, uma forma de discipulado e uma ponte entre a fé e a justiça. Não se trata de financiar instituições religiosas, mas de sustentar a missão viva de Deus no meio do seu povo. Não é uma taxa, é um testemunho. Ao longo das Escrituras, fica evidente que o propósito do dízimo é tanto espiritual quanto prático. Deus não separa uma coisa da outra. Em Deuteronômio 14, versículo 28 e 29, o Senhor instrui o povo a guardar o dízimo a cada 3 anos, para que os levitas, que não tinham herança, e também os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, tivessem o que comer e se alegrassem na presença de Deus. Ou seja, o dízimo era parte da estrutura de cuidado e compaixão do povo de Deus. Era uma forma de sustento para os servos do templo, sim, mas também uma provisão para os vulneráveis, os esquecidos, os marginalizados. Esse modelo revela algo essencial. Deus jamais pensou o dízimo como algo voltado apenas para dentro do templo. Ele o projetou como algo que alcança os que estão fora, os pobres, os feridos, os desamparados, e isso ainda é válido hoje. Quer mudar sua forma de ver o dízimo? Deixe seu comentário com 2 e ative o sininho para mais conteúdos que tocam a alma. A igreja que compreende esse princípio não usa o dízimo para construir impérios pessoais ou estruturas opulentas, mas sim para manter viva a chama do Evangelho e estender a mão a quem precisa. Por isso, quando dizimamos, não estamos apenas sustentando um sistema, estamos mantendo viva a missão. O dízimo alimenta a pregação, sustenta os que servem, envia missionários, sustenta programas sociais, abriga famílias, cura feridos e mostra, na prática, o amor de Cristo. Ele se torna uma resposta de gratidão que ultrapassa os muros da igreja e toca a vida de quem nunca pisou dentro dela. Há algo profundo no ato de entregar a Deus o primeiro e o melhor. Ele nos chama a isso, não porque precise, mas porque nós precisamos aprender a confiar. Em um mundo onde tudo nos empurra para acumular, guardar, reter, o dízimo nos convida a entregar. E essa entrega mexe com o coração. Ela nos obriga a olhar para além de nós mesmos. Nos faz lembrar que o que temos é provisório, mas o que semeamos no reino é eterno. Dizimar é treinar a alma na dependência. É uma disciplina que combate o orgulho e a ilusão de autossuficiência. É um ato que declara, em silêncio, que Deus é quem nos sustenta, não o salário, não a aposentadoria, não o negócio, não a conta bancária. E ao fazer isso, o coração se alinha com o céu. Não se trata de mágica, mas de maturidade espiritual.
Muitos querem servir a Deus com os lábios, mas se recusam a servi-lo com as mãos. Querem que Deus abra portas, mas mantém os punhos fechados. Querem que Ele os sustente, mas se recusam a sustentar a obra. Há incoerência nisso, e essa incoerência não se resolve com pregação emocional, mas com entendimento bíblico e obediência voluntária. Quando entendemos o propósito de Deus no dízimo, o peso desaparece, porque damos não por medo, mas por visão. Damos não para barganhar, mas porque fomos transformados. E, quanto mais damos, mais vemos o reino avançar. A igreja cumpre sua missão, o necessitado é amparado, o órfão encontra abrigo, a viúva tem pão, o estrangeiro encontra consolo. Tudo isso começa com a fidelidade de corações dispostos. Igrejas sérias, comprometidas com a verdade, existem, e elas fazem exatamente isso. Usam os dízimos com responsabilidade, com temor, com zelo. Investem em evangelismo, em discipulado, em socorro humanitário, sustentam projetos educacionais, casas de reabilitação, programas de recuperação, mantêm vivos os ministérios que levam esperança a lugares onde o governo não chega, onde a sociedade se cala, onde só a igreja pode alcançar. O dízimo, nesse contexto, é como o azeite da viúva. Parece pouco, mas, nas mãos de Deus, nunca falta. E o que dizer da transformação interior que acontece na vida daquele que entrega? Há algo poderoso em abrir mão de parte daquilo que é seu, não por obrigação, mas por fé. O coração que aprende a dar, aprende também a confiar, a descansar, a crer. O dízimo se torna um lembrete constante de que a nossa fonte não é a terra, é o céu. E isso muda a forma como enfrentamos crises, como vemos as dificuldades, como reagimos diante das incertezas. Essa confiança traz liberdade, porque o apego ao dinheiro aprisiona, mas a entrega liberta. O dízimo não é um peso, é um testemunho silencioso de que Cristo reina sobre a vida daquele que dá. Ele reina sobre suas finanças, sobre seus medos, sobre suas decisões. É por isso que Deus nos chama a dizimar, não para enriquecer a igreja, mas para libertar o coração do cristão. O maior inimigo da generosidade não é a falta de recursos, é a falta de confiança. Há quem tenha muito e não doe nada, e há quem tenha pouco e ainda assim seja generoso. Porque a verdadeira entrega não vem da carteira, vem da convicção. E quando a convicção é forte, o dízimo deixa de ser cálculo e passa a ser consagração. O propósito de Deus é claro: que seu povo seja conhecido por sua fé e sua generosidade, que onde houver uma necessidade, haja também um servo fiel, que onde houver carência, haja provisão, que onde houver um ministério verdadeiro, haja sustento constante. O dízimo é parte dessa engrenagem divina que mantém o reino em movimento. Nada que entregamos a Deus é em vão. Nenhuma semente, por menor que pareça, passa despercebida. Quando ofertamos com sinceridade, estamos nos unindo a algo maior do que nós. O mover eterno de Deus sobre a terra. Isso por si só basta como motivo para dizimar com alegria, com reverência, com propósito e com fé. Quando o altar se corrompe, o pecado de explorar o povo de Deus, nem todo altar que carrega o nome de Deus carrega também a presença dele. Nem todo púlpito é puro, nem toda voz que clama por ofertas o faz em obediência ao Espírito. Há altares que foram levantados com intenções distorcidas. Altares onde o nome de Jesus é usado como fachada, onde o Evangelho é misturado com comércio, onde o sagrado é vendido em parcelas e o que deveria ser uma casa de oração se transforma em um lugar de exploração, onde as ovelhas são levadas a confundir fé com transação. Antes de tudo, compartilhe este vídeo com um amigo e comente: "Eu creio", para mergulharmos juntos nessa verdade impactante. A palavra de Deus
nunca foi silenciosa diante desse tipo de corrupção. Em 2 Pedro 2, versículo 1 a 3, o apóstolo faz um alerta duro e direto. Houve também, entre o povo, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sua condenação, e a sua perdição não dormita. Pedro não fala de erros teológicos inocentes, ele fala de ganância, de manipulação, de líderes que, em nome de Deus, fazem do povo um meio de lucro. Esse tipo de atitude não apenas fere a imagem da igreja, mas desfigura o caráter do próprio Deus diante dos olhos do mundo. Quando o dízimo é usado como instrumento de extorsão emocional, quando se promete cura em troca de grandes valores, quando se diz que quem dá 1.000 recebe 1.000 vezes mais, a fé se contamina com o espírito do mercado e o altar, que deveria ser um lugar de consagração, se torna um balcão de negócios. É preciso ter coragem para reconhecer que esse tipo de prática existe e, mais ainda, que ela é pecado. É pecado contra Deus, contra o povo, contra a santidade do ministério. Líderes que agem assim não são apenas mal orientados, são lobos, vestidos de ovelhas, como Jesus descreveu. Sabem o que fazem? Conhecem a fraqueza das pessoas, usam o desespero como moeda e aproveitam da simplicidade dos fiéis para levantar impérios que têm aparência de santidade, mas estão podres por dentro. O evangelho mercenário cresce onde há ignorância da palavra e ausência de vigilância espiritual. Ele promete bênçãos como se fossem produtos de catálogo, troca a cruz por slogans de marketing, troca a oração pela superstição, troca a dependência do espírito por campanhas montadas para gerar lucros. Essa distorção é mais do que um problema ético, é uma afronta ao próprio Cristo, que deu a vida sem cobrar, que serviu sem exigir aplausos, que se entregou sem esperar retorno financeiro. Mas o fato de existirem líderes corrompidos não anula a verdade do Evangelho. O erro de alguns não deve ser motivo para que outros desistam da fé. É justamente aqui que muitos se perdem. Decepcionados com pastores gananciosos, abandonam a igreja por completo. Traumatizados pelas mentiras que ouviram, fecham o coração para toda e qualquer verdade. Mas Deus não deixou de ser Deus porque alguém usou seu nome de forma errada. E a Igreja de Cristo continua viva, santa e operante, mesmo em meio aos escândalos. A palavra nos orienta a discernir, a examinar, a testar os espíritos. Não somos chamados a sermos cegos, mas sim vigilantes. O verdadeiro cristão não desiste da oferta fiel por causa da infidelidade alheia. Ele procura um solo fértil, uma liderança transparente, uma comunidade comprometida com a palavra. Igrejas sérias existem, pastores honestos existem, e são nesses lugares que o dízimo cumpre seu propósito mais elevado. A prestação de contas é um dever do ministério, a transparência é um reflexo da luz de Cristo, e o zelo pelas almas deve ser maior do que qualquer projeto estrutural. Quando uma igreja teme a Deus de verdade, cada centavo recebido é tratado com temor, com sabedoria e com responsabilidade. Não há luxo desnecessário, não há gastos obscuros, não há enriquecimento disfarçado de bênção. Se há algo que precisa ser restaurado em nossos dias, é a confiança na integridade espiritual. Porque muitos não deixaram de crer em Deus, deixaram de crer nos homens que falam em nome dele. Mas esse cansaço não pode calar a verdade, porque se há corrupção no altar,
gera desilusão. A pureza no altar gera restauração. Quando uma igreja volta a viver o evangelho em sua essência, quando os líderes servem ao invés de explorar, quando o dinheiro é tratado como instrumento e não como ídolo, o povo volta a confiar, a ofertar, a participar com alegria. É o chamado a voltar ao altar puro, não ao altar do espetáculo, mas ao altar do sacrifício verdadeiro, não ao altar do enriquecimento, mas ao altar da obediência, onde o dízimo é entregue como parte de uma vida consagrada, e não como uma moeda para obter favores divinos, onde o líder é servo e não senhor, onde o povo é edificado e não explorado, onde a glória é de Deus e não de instituições. A resposta não está no abandono, mas na escolha consciente, na busca por igrejas que prestem contas, que priorizem o ensino bíblico, que tenham liderança acessível, que estejam envolvidas em ações sociais reais, que respeitem o sacrifício de quem oferta. O povo de Deus tem o direito de saber para onde vai o recurso que entrega com fé, e os líderes têm a obrigação de zelar por cada centavo com temor e honestidade. Não se trata de levantar suspeitas sobre todos, trata-se de levantar a bandeira da verdade, de proclamar que o Evangelho não está à venda, que o nome de Jesus não é um produto, que a fé não é instrumento de lucro, que o altar deve ser santo e que aqueles que usam a palavra para se enriquecer às custas do povo terão de prestar contas ao justo juiz. Há um juízo reservado para os que transformam a fé em comércio, mas há também uma esperança para quem deseja viver a fé com pureza. Que cada um examine sua casa espiritual, que observe os frutos, a coerência, o testemunho, e que, ao encontrar uma igreja fiel, não retenha sua entrega por medo do passado, mas entregue com confiança, com discernimento e com o coração em paz. Porque onde há verdade, o dízimo não é exploração, é expressão de adoração. Não é o valor que move o coração de Deus, não é a quantidade da oferta que atrai o olhar divino. É o espírito com que se entrega. É o que acontece dentro do coração no momento em que as mãos se abrem. É o gesto interior, silencioso, muitas vezes invisível aos olhos humanos, que determina se a oferta é aceita no céu. Em 2 Coríntios 9, versículo 7, está escrito: cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Não há obrigatoriedade nessa orientação, há liberdade. E há uma verdade espiritual profunda. Deus não está pedindo o teu dinheiro. Ele está observando o teu coração. O dízimo, quando compreendido da maneira correta, não é um peso que se carrega, é uma libertação que se vive. Porque o dinheiro, por sua própria natureza, tende a aprisionar. Ele gera ansiedade, controle, apego, medo da escassez. Mas a entrega feita com fé, com sinceridade, com confiança, rompe essas amarras. Quando alguém entrega a Deus aquilo que poderia guardar, está dizendo com atitudes o que muitos apenas dizem com palavras. Senhor, Tu és minha fonte. Eu confio em Ti mais do que na segurança do que possuo. Há uma liberdade invisível que nasce dessa entrega. Liberdade do controle, liberdade da avareza, liberdade do medo. O cristão que aprende a dar com o coração descobre que o dinheiro nunca foi o verdadeiro problema. O problema sempre foi o domínio que ele exercia sobre a alma. Quando o dízimo é ofertado com compreensão espiritual, ele deixa de ser um número e passa a ser uma declaração, uma confissão silenciosa de que Deus tem a primazia. Pessoas simples, sem grandes posses, já experimentaram essa realidade de forma marcante. Há histórias nas Escrituras e nos dias atuais de gente comum que ofertou pouco, mas fez muito no céu. Jesus estava no templo quando viu uma viúva colocar 2 pequenas moedas no gasofilácio
e disse algo que ninguém esperava. Em Marcos 12, versículo 43, ele afirmou: Esta viúva pobre deu mais do que todos. Ela não deu em valor absoluto, mas deu tudo o que tinha, não para impressionar, não para barganhar. Ela entregou em silêncio, com reverência, com fé. E Jesus viu, porque o céu sempre vê quando a oferta nasce de um coração rendido. Na prática, isso significa que ninguém está excluído da bênção de dizimar. Não importa se a quantia é pequena, Deus não mede como os homens medem. O que ele vê é a motivação, a sinceridade, a entrega por trás do ato. Aquilo que para alguns seria insignificante pode ser uma oferta preciosa nas mãos de alguém que confia em Deus com tudo o que tem. A viúva de Sarepta, por exemplo, estava prestes a morrer de fome com seu filho, e ainda assim obedeceu à palavra do profeta Elias e preparou o pão com o pouco que tinha. Em 1 Reis 17, versículo 15, lemos: E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeram, ela, ele e a casa dela, muitos dias. O azeite e a farinha não acabaram, porque quando a fé se manifesta em obediência, a provisão de Deus se manifesta com fidelidade. A lógica do reino não é dar para receber, não é doar com o desejo de retorno. É o oposto, é dar porque já se recebeu. Dar porque já se entende quem Deus é, porque já se experimentou o seu cuidado, porque a alma já foi marcada por sua bondade. O dízimo não deve ser uma tentativa de comprar milagres. Deus não está à venda. E as bênçãos do céu não são conquistadas com notas de dinheiro, mas com vida consagrada, fé sincera e amor verdadeiro. Por isso, é necessário curar a motivação, porque muitos dizimaram durante anos, mas nunca experimentaram alegria. Faziam por medo, por pressão, por rotina. Mas quando o coração é curado, quando a motivação é corrigida, o dízimo se transforma em algo glorioso. Não há mais angústia, nem dúvida, nem obrigação. Há apenas paz. E essa paz é uma das maiores recompensas da entrega sincera. Paz no coração, clareza espiritual, crescimento na confiança, disciplina que molda o caráter, desapego do materialismo. Estas são as bênçãos que acompanham o coração que oferta. Nem sempre são visíveis imediatamente, nem sempre se traduzem em aumentos de salário ou portas abertas no mercado, mas são reais, são profundas, são eternas. E não há como ignorar que, muitas vezes, a entrega fiel também atrai a provisão sobrenatural. Não por mérito, mas por coerência espiritual. Aquele que cuida das coisas de Deus também será cuidado por Deus. Aquele que se dispõe a sustentar a missão não ficará desamparado em sua necessidade. Isso não é doutrina da prosperidade, isso é princípio de fidelidade. Deus se agrada de quem caminha em aliança com Ele. E o dízimo, quando dado com fé, é parte dessa aliança prática. A motivação correta protege o coração, faz com que o cristão não se torne dependente de campanhas de promessas humanas, de apelos emocionais. Ele entende: não dou para ser visto, dou porque vejo, não dou por obrigação, dou porque compreendo. E essa maturidade espiritual transforma a maneira como se vive, como se trabalha, como se administra, como se sonha. Dar não empobrece, dar não reduz. Dar no reino é plantar. E toda semente plantada com sinceridade, cedo ou tarde, produz fruto. Às vezes, o fruto vem na forma de paz em tempos difíceis, outras vezes, como sabedoria para administrar o que se tem, e muitas vezes, como recursos inesperados no momento certo. O que importa é que o coração fiel nunca será desamparado. Não se trata de uma fórmula, não se trata de controle, trata-se de confiança. Aquele que aprendeu a ofertar, com o coração transformado, já não se pergunta mais quanto devo dar, mas sim, como posso honrar a Deus
com tudo o que sou e tudo o que tenho? Essa pergunta muda tudo porque mostra que o centro da vida não está mais nos recursos, mas na rendição. Essa é a beleza de um dízimo bem compreendido. Ele não pesa, ele liberta, ele não oprime, ele eleva, ele não manipula, ele fortalece. Ele se torna, de fato, uma semente espiritual que frutifica em todas as áreas, não necessariamente com riquezas, mas com uma riqueza muito maior, uma vida firmada na fé, guiada pela paz, sustentada pela confiança e moldada pela obediência. Há um sentido profundo no ato de dizimar que vai além da obediência individual ou da adoração pessoal. Quando o dízimo é entregue com sinceridade e administrado com sabedoria, ele se transforma em uma ferramenta viva de misericórdia. Aquilo que sai das mãos de um coração generoso pode chegar, sem que ele perceba, às mãos de alguém que estava prestes a desistir. Uma oferta lançada com fé no altar pode se tornar, em outra ponta, um prato de comida, uma cama em um abrigo, um remédio para quem não tinha mais forças. E é nesse ponto que o dízimo revela seu poder coletivo, seu impacto social e sua essência cristã. Há igrejas que vivem esse chamado com fidelidade admirável, igrejas que não acumulam tesouros para si, mas redistribuem os recursos para alcançar os esquecidos da sociedade. Igrejas que mantêm cozinhas comunitárias, que alimentam famílias inteiras todos os dias, com os recursos que vêm dos dízimos entregues por fiéis, que talvez nunca conhecerão pessoalmente os beneficiados. E mesmo assim, estão ligados por uma corrente invisível, um elo espiritual que une o doador ao necessitado numa mesma missão de amor. É nesse espírito que entendemos o que está escrito em 2 Coríntios 8, versículo 1 a 15, especialmente no versículo 14 e 15. Mas que, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a abundância dos outros supra a vossa necessidade, e assim haja igualdade, como está escrito. O que muito colheu, não teve demais, e o que pouco colheu, não teve falta. Paulo está falando de equilíbrio, de comunhão prática, de um corpo unido pela graça. A ideia é simples, mas poderosa. Quando há amor verdadeiro, o que sobra de um cobre, o que falta ao outro. O dízimo, nesse contexto, deixa de ser apenas uma devolução a Deus. Ele se torna um meio pelo qual a justiça de Deus se manifesta na terra. E a justiça do Senhor não é fria, nem distante. Ela se revela com gestos concretos de compaixão, com pão dado ao faminto, com cuidado à viúva, com abrigo ao órfão, com dignidade ao marginalizado. Quando uma igreja entende isso, ela se torna mais do que uma instituição. Ela se torna um refúgio, um lugar onde a graça se materializa em atitudes e onde o amor deixa de ser discurso para se tornar socorro. É comum ouvir críticas de que a igreja fala demais e faz de menos. Mas a verdade é que muitas igrejas sérias estão sustentando, silenciosamente, obras que o mundo sequer reconhece. Clínicas de recuperação que recebem dependentes químicos gratuitamente, centros de apoio psicológico, creches em comunidades carentes, distribuição de cestas básicas, assistência jurídica, campanhas de doação de sangue, atendimento médico voluntário, e tudo isso, muitas vezes, é feito com o fruto direto do dízimo, com aquilo que foi colocado no altar por alguém que confiou, sem saber que sua oferta se transformaria em esperança real na vida de alguém. Essas ações não são opcionais, são reflexos inevitáveis de uma fé viva. Jesus disse, em Mateus 25, versículo 35, porque tive fome, e me destes de comer, tive sede, e me destes de beber, era estrangeiro, e me hospedastes. Ele não está falando em metáforas, está falando de atitudes práticas. E quando a igreja responde a essas necessidades
com os recursos que lhes são confiados, ela está, na prática, servindo ao próprio Cristo. O dízimo, então, se torna uma ponte entre o céu e a dor humana, uma maneira de tornar visível a compaixão de Deus em uma sociedade indiferente. É importante entender que nem todo mundo pode estar na linha de frente, ajudando com as mãos, visitando hospitais, carregando cestas, dirigindo caminhões de ajuda. Mas quem entrega o dízimo com consciência participa espiritualmente de cada um desses atos. Aquele que dá permite que o outro vá. Aquele que contribui torna possível a ação. E assim, todos compartilham da mesma missão, com igual valor, diante de Deus. Esse elo invisível, essa corrente de graça, não conhece fronteiras. Há igrejas que sustentam missionários em outros países, em regiões onde o evangelho ainda é perseguido, em comunidades esquecidas, em vilarejos onde não há escola, nem luz, nem água potável. E tudo isso é possível porque alguém, mesmo sem saber, dizimou com fé. A oferta chegou mais longe do que os olhos podiam ver e ali, no silêncio de um campo distante, alguém agradece a Deus por um socorro que nasceu do altar de uma igreja local. Dizimar é, portanto, estender a mão invisível de Cristo, é fazer o bem em nome dele, mesmo sem saber quem será alcançado. É multiplicar misericórdia com recursos naturais, é usar o que é terreno para realizar o que é eterno. E essa consciência transforma o coração do crente. Ele percebe que sua oferta não se limita à manutenção do templo, ela vai além. Ela toca o necessitado, ela dá voz a quem foi silenciado. Ela devolve dignidade, ela sustenta o reino com justiça e amor. Não se trata de fazer caridade por caridade, se trata de viver o evangelho em sua essência. A mensagem de Jesus sempre esteve cercada de atos de misericórdia. Ele curava, alimentava, acolhia, restaurava. E a igreja, como corpo de Cristo, precisa carregar esse mesmo legado, não só com palavras, mas com recursos, com atitude, com compaixão viva. Quando uma igreja se compromete com essa visão, ela não cresce apenas em números, ela cresce em profundidade, porque se torna útil, se torna relevante, se torna um instrumento visível do cuidado de Deus, e os fiéis que fazem parte dessa missão, através do dízimo, também são edificados, não apenas por saberem que estão contribuindo, mas por sentirem que fazem parte de algo maior do que eles. Essa perspectiva cura a frieza, restaura a motivação, corrige a visão distorcida de que o dízimo é só uma prática religiosa. Ele se torna um ato de misericórdia constante, um compromisso silencioso com os que sofrem, uma semente que germina na vida de outros e, quanto mais essa verdade é compreendida, mais o ato de dizimar se transforma em privilégio, não por obrigação, mas por convicção. Porque, no fim das contas, a fé que não se transforma em misericórdia está incompleta, e o dízimo, quando entregue com um coração disposto, tem o poder de ser mais do que uma contribuição. Ele pode ser uma resposta divina para alguém que estava orando por socorro. O tema do dízimo, tão central em muitas comunidades cristãs no Brasil, desperta emoções profundas e reflexões que vão além de uma simples prática religiosa. Ao mergulhar no texto, o dízimo é um pecado? O segredo que a sua igreja escondeu durante anos. Inspirado nas palavras de Billy Graham, senti meu coração confrontado por verdades que ressoam com a realidade de muitos brasileiros. No Brasil, onde a fé é um pilar cultural, o dízimo muitas vezes carrega o peso de expectativas, pressões e até manipulações. Mas a mensagem central desse texto é libertadora. O dízimo não é em si um pecado. O pecado reside em como ele é distorcido, transformado em ferramenta de coerção ou comércio em nome de Deus. Essa revelação me levou a refletir sobre como a fé
tão vibrante em nossa cultura, pode ser vivida com autenticidade, longe das amarras do medo ou da culpa. A primeira lição que tirei é a importância de compreender o propósito original do dízimo. Ele não nasceu como uma obrigação fria, mas como um ato de gratidão e confiança, como vemos na história de Abraão, que ofertou a Melquisedeque sem qualquer imposição. Gênesis 14:20. No contexto brasileiro, onde muitas vezes enfrentamos dificuldades financeiras, essa perspectiva é transformadora. O dízimo não deve ser uma carga que nos esmaga, mas uma expressão de fé que nos lembra que Deus é nossa fonte. Aplicando isso à vida, percebi que posso planejar minhas finanças com sabedoria, reservando o dízimo, não por medo de maldição, mas como um lembrete constante de que tudo o que tenho vem de Deus. Isso me ensina a desapegar do materialismo tão forte em nossa sociedade consumista e a confiar mais na provisão divina. Outra lição poderosa é a necessidade de discernimento espiritual. No Brasil, onde igrejas lotam aos domingos e a religiosidade é parte da nossa identidade, é fácil cair na armadilha de líderes que manipulam a fé para lucro pessoal. O texto cita Malaquias 1:10 e Jeremias 7:11, onde Deus condena altares corrompidos e casas de oração transformadas em covis de salteadores. Isso me confrontou quantas vezes confiei cegamente em mensagens sem examinar os frutos. Na prática, aprendi que devo buscar igrejas transparentes, que prestem contas e priorizem a missão de amor e justiça. Isso me incentiva a ser mais vigilante, a estudar a palavra e a escolher comunidades que vivam o evangelho com integridade, algo essencial em um país onde a fé é tão influente, mas também tão explorada. A história da viúva pobre, mencionada em Marcos 12:43, trouxe uma lição de humildade. No Brasil, onde a desigualdade social é gritante, muitos vivem com pouco, mas ofertam com grande fé. A viúva deu tudo o que tinha, e Jesus a exaltou, não pelo valor, mas pelo coração. Isso me ensinou que o tamanho da oferta não importa tanto quanto a sinceridade com que é dada. Na minha vida, isso se traduz em pequenas ações diárias. Compartilhar o que tenho, seja tempo, recursos ou amor, com um coração generoso. Em um país onde a solidariedade é um traço cultural forte, como nas ações comunitárias em favelas ou mutirões, vejo que o dízimo pode ser mais do que dinheiro. É uma mentalidade de partilha que transforma vidas. O texto também destaca o impacto coletivo do dízimo, como em Deuteronômio 14:28-29, onde ele sustenta os levitas, os pobres e os marginalizados. No Brasil, onde tantas igrejas sérias mantêm cozinhas comunitárias, creches e programas de recuperação, percebi que meu dízimo, mesmo pequeno, pode alimentar uma corrente de compaixão. Isso me motivou a buscar igrejas que invistam em ações sociais, como as que vemos em comunidades carentes de São Paulo ou Recife, onde o evangelho ganha vida em cestas básicas ou abrigos. Aplico isso, escolhendo contribuir para causas que reflitam o coração de Deus, sabendo que minha oferta pode chegar a alguém que ora por socorro. Por fim, a maior lição é que o dízimo é, acima de tudo, uma questão de coração. 2 Coríntios 9:7 diz que Deus ama quem dá com alegria, e isso ressoa com a cultura brasileira, onde a alegria é quase um traço nacional. Dar com fé, sem pressão, me liberta do apego ao dinheiro e me conecta com a essência do evangelho: amor e entrega. Na prática, isso significa viver com gratidão, priorizando a generosidade em todas as áreas da vida, desde ajudar um vizinho até contribuir com a missão da igreja. Em um país onde enfrentamos crises econômicas e incertezas, essa confiança em Deus me dá paz para enfrentar desafios sem medo. Essas lições me transformaram.
O dízimo não é um peso, mas uma ponte para uma fé mais profunda. Ele me ensina a confiar, a discernir, a compartilhar e a viver com um coração rendido. No Brasil, onde a fé pulsa em cada esquina, desde os terreiros de samba até os cultos fervorosos, o dízimo pode ser um reflexo da nossa alegria em servir a Deus e aos outros. Ele nos chama a sermos luz em meio às trevas da exploração, a sermos mãos que abençoam em vez de punhos que retêm. Que possamos viver isso com coragem, autenticidade e amor. Se essa mensagem tocou seu coração e te fez repensar o verdadeiro significado do dízimo, deixe um amém nos comentários e clique no like para espalhar essa verdade. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra de liberdade e esperança. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos que vão transformar sua caminhada espiritual. Fique até o fim, porque há uma revelação surpreendente esperando por você. Que Deus te abençoe e te guie na jornada da fé.